Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Aqui é o Rick, tô de volta e hoje eu vou fazer um negócio bem legal. Eu vou mostrar pra vocês como que eu mixei aquela bateria que a gente gravou o ano passado. Quem se lembra desse vídeo? Eu fiz um making off de uma gravação de bateria que eu fiz na minha igreja com um amigo meu, com o Felipe. Pra quem não viu esse vídeo e não sabe do que eu tô falando, eu vou deixar ele fixado aí no card para que vocês possam conferir. Mas hoje o que eu quero fazer, eu peguei, né, um trecho dessa música e eu fiz a mixagem dessa bateria, ou processamento, como você preferir, usando apenas plugins gratuitos. Então vamos lá, vou mostrar para vocês aqui o que eu fiz. Bom, galera, então, como vocês estão vendo aqui, eu fiz a mixagem pelo Logic, mas você pode fazer também por qualquer DAW que você quiser. Eu fiz aqui porque eu já estou mais acostumado, né? Organizei, colori da forma que eu gosto de usar normalmente, né? Mandei todas essas peças da bateria aqui pro bus, né? Bus de bateria. E também tem aqui um pedacinho da música que a gente estava gravando para vocês ouvirem junto com a bateria, para vocês verem se faz sentido ou não. Então vamos lá. Primeiro eu vou mostrar para vocês o som geral da bateria sem o processamento, beleza? Então vou desligar aqui todos os plugins, tá? E as mandadas. Com os plugins ligados, as mandadas. Bom, é isso. Então vamos lá. Vou mostrar aqui para vocês o que eu fiz em cada canal, beleza? Aqui, essa bateria não tá com o processamento que eu fiz lá no dia. Eu peguei esse áudio sem o processamento algum. A bateria tá só editada, o tempo e tudo mais, mas não tem processamento nenhum. Aqui, bumbo, bumbo in, bumbo out. Deixa eu mostrar para vocês como é que tá o som, né, dos bumbos. Processado, sem processamento. Kick in, que é o microfone que fica dentro do kick. Esse é o microfone responsável por captar mais o som mais agudo do bumbo, digamos assim. Eu não estou usando nenhum trigger, por mais que venha nessa versão gratuita, eu estou usando somente o gate. Eu acho maravilhoso esse gate desse plugin, tá? É um gate muito bem feito. Eu já tentei usar outros gates, mas esse aqui realmente é diferenciado. Eu usei esse equalizador aqui da ZL Equalizer. Todos os plugins que eu tô falando aqui são plugins gratuitos, tá? Inclusive, se vocês quiserem baixar eles, eu vou deixar os links aqui na descrição para vocês poderem baixar, totalmente gratuitos, beleza? Então ele é um equalizador no estilo Pro Q3, para quem conhece. Esse equalizador aqui, eu faço toda a limpeza, tiro as ressonâncias, os sons que eu não gosto. Aqui eu adicionei um pouco de agudo, adicionei um pouco da fundamental do bumbo aqui. Dei um high pass para tirar a região que a gente não escuta, né? Esse aqui, ele é um simulador do SSL, do equalizador do SSL. Ele também dou mais uma timbrada, eu puxo mais o som, porque ele tem esse som, essa característica um pouco mais analógica. Tô mostrando sem ele aqui. Opa, tô mostrando com kick out, peraí. Sem. Tá vendo? Tem um som meio de papelão. Com. Beleza? Esse é o som dele já com processamento equalizado com ele. Eu tô usando esse carinha aqui, que é um transient designer, né? E tô dando um pouquinho mais de ataque. Então, basicamente, ele é como se fosse um compressor, só que mais simples de mexer, entre aspas, tá? Então, eu só adicionei um pouco mais de ataque aqui, sem ele, com ele. É bem sutil, mas ele dá um pouco mais de ataque, um pouco mais de mordida, assim, no som, digamos assim, né? O kick out, o que eu fiz? Eu limpei aqui tudo que tava acima de 200 Hz, 211 Hz.
E tudo que tava abaixo aqui de, deixa eu ver, 28 Hz eu tirei. Então, para ficar soando somente esse sub aqui, tá? Que é somente o bafo que vem da pele. Olha assim. Ele vem um pouco de vazamento, né? Médio grave, coisas que eu não quero. Aqui o SSL EQ também. Que aí eu também faço mais uma polida e adiciono bastante grave aqui, como vocês podem ver, tá? Eu sem ele primeiro. Com. Ele vem um pouco mais de subgrave, né? Se você não tiver de fone, eu aconselho você colocar fone para você poder ouvir um pouco mais essas características que eu tô falando aqui. Que mais? Esse plugin aqui é muito legal. É um como se fosse um exciter, ele é um gerador de frequências subharmônicas, digamos assim. Ele tem o modo high, mid e low. Eu tô usando low, né, que eu quero que... E aqui é como se fosse um knob, tá? Então, coloquei aqui mais ou menos a quantidade que eu queria. Ele traz mais harmônico, né, pro grave, né? E coloquei também um transient shaper, também para trazer um pouco mais junto com o bumbo, para ele não ficar muito frouxo e ficar ressoando muito. Eu tirei aqui somente um pouquinho de sustain. Então o bumbo, os dois juntos. Olha sem o kick out, aliás. Aí praticamente tem só a definição do bumbo, né? E aqui tem a gordura do bumbo, o grave, a pressão. Então esse foi o bumbo. Vamos para a caixa. Aqui na caixa é o mesmo esquema. Eu usei Trigger 2 da Steve Slate. Mesma coisa, só usei para o gate aqui, tá? Aqui a mesma coisa, eu estou usando esse equalizador para fazer a limpeza, colocar um pouco mais da nota principal da caixa, né? E tirando esse primeiro harmônico aqui da caixa. Vou mostrar para vocês aqui. Sem esse processamento, com o equalizador. Olha a diferença. Tira esse som meio de caixa aqui, esse médio que eu não gosto. E um agudo que tava espirrando um pouco. Cortei abaixo aqui de 80 Hz. Eu venho com SSL EQ também, dando mais uma timbrada na caixa, puxando um pouco mais de agudo, tirando um pouco de médio grave e de médio agudo, colocando um pouco mais de grave, né, da fundamental da caixa, para ela soar um pouco mais. E por último, o Transient Shaper, para dar mais uma espirrada na caixa, para ela vir mais pontuda, né, para furar mais a mix. Sem ele, com. E eu tirei aqui um pouco também de sustain, porque ela tava esticando um pouco demais o sustain dela, tá ficando muito alto, muito grande. Eu peguei e tirei um pouco, tá? A esteira, eu não uso trigger, não, perdão, eu não uso, eu tô confundindo o trigger toda hora com o gate. A esteira, eu não costumo usar gate, porque eu deixo ela para soar mais as ghost notes, tá? Então, basicamente aqui, eu só dou uma limpada com o equalizador. Puxei um pouco mais de equalização aditiva aqui no SSL EQ. Tirei um pouquinho de grave, acrescentei mais agudo para ela pintar mais, né? Para ela aparecer mais detalhes. E coloquei, que plugin é esse? Eu não me lembro. Não me lembro o que eu coloquei aqui. Tá. É um saturador. Eu gosto de colocar saturação para poder aparecer mais, gerar mais harmônicos agudos, para a caixa ficar mais viva, sabe? Agora eu vou mostrar a caixa para vocês. A caixa com a esteira, sem o processamento e depois com o processamento. Com o processamento. Beleza? Esse é o som da caixa. Hi-hat. Sem o processamento. Deixa eu ir para a parte aqui que aparece mais ele.
com o processamento. Beleza? Bom, o que eu estou usando aqui? Primeiro, estou usando o equalizador, aquele equalizador para fazer uma limpeza. Estou tirando aqui tudo que está abaixo de 1K300, tá passando somente o agudo. E estou usando o SSL EQ para poder dar uma timbrada aqui no hi-hat. Então aqui no SSL EQ eu coloquei um pouquinho em 9K, um pouquinho de agudo, e tirei aqui os médios, né? Os tons. Bom, os tons aqui vou mostrar para vocês sem o processamento. Vou mostrar os dois juntos, né? Numa virada. De novo. Beleza? Com o processamento. De novo. Que diferença, né? O que acontece? Vocês podem ver que eles têm pouco vazamento. Por quê? Geralmente na edição eu corto as partes que ele não tá tocando e reduzo o som. Isso já faz como se fosse um gate ou um expander manual, né? Então já vou aqui direto para um equalizador. Estou usando o equalizador, tirando a primeira ressonância, tirando esse som de papelão, digamos assim. Esse médio agudo aqui, mais ou menos, que também é desagradável. E também coloco um high pass, perdão, um low pass, cortando aqui os agudos, né? Para que ele não fique espirrando muito prato. Estou usando aqui também o SSL EQ para timbrar ele. Estou puxando bastante grave, bastante agudo aqui, a ponta, né, da baqueta. E tirando também um pouco mais de médio agudo, médio grave aqui. Deixa eu já mostrar aqui do surdo. Mesma coisa. Cortando tudo que o subgrave, tirando um pouco dessa frequência de papelão. Aqui também os médios que não me interessam e cortando poucos agudos acima de 9K. SSL EQ também, a mesma coisa nos dois, só que acentuando frequências diferentes porque a fundamental de cada um é diferente. Puxei um pouco mais de grave aqui no surdo, um pouco mais de agudo aqui, tirei os meios, né, das frequências do meio. E coloquei Transient Shaper nos dois, tá? Puxando bastante, um pouquinho, bastante não, um pouquinho de ataque. Nada é muito exagerado, tá? É sempre a quantidade. E outra coisa, gente, quando você vai mixar ouvindo a bateria em geral. Primeira coisa que eu fiz aqui, eu esqueci de falar. A primeira coisa que eu faço normalmente na mixagem, é fazer o equilíbrio. Usando aqui os faders de volume, eu faço o equilíbrio da bateria e vou chegando aqui os volumes que eu quero. Aí eu vou adicionando os plugins e vou processando. Mas a primeira coisa é o equilíbrio dos volumes, os pans aqui, tá vendo? Ó? Jogar o tom para um lado, enfim. Vamos para o Dick Mic. O que é o Dick Mic? Se você for ver lá no vídeo, eu explico. Eu usei um microfone dinâmico em cima do bumbo virado para a caixa. Bem em cima do bumbo, assim, virado para a caixa. Esse microfone, ele serve para como se fosse um... Eu quero puxar nele um som mais podre, um som com mais ressonância, um som com bastante distorção, para ele vir uma presença bem forte do bumbo e da caixa, tá? Beleza? Eu vou mostrar para vocês aqui como é que ele soa sem processamento. Então vocês podem ver que ele vem bastante como é que eu posso dizer? A ressonância da caixa, né? Bastante aquele harmônico vivão da caixa e um pouquinho do bumbo. Vem um pouquinho de prato, mas é mais caixa e bumbo que eu quero. Eu vou mostrar para vocês agora com o processamento. Tá vendo? Vem aquele som agressivo, aquele som com bastante distorção. Primeiro eu usei um equalizador. O equalizador fazendo uma boa limpeza aqui. Tirei bastante o harmônico da caixa lá que tava ressoando muito exageradamente. Cortei os graves também, porque eu não quero o grave do bumbo para não embolar com os graves que eu já tenho ali. Aqui eu só quero definição, eu quero somente presença, sabe? Aquele som mais distorcido, mais agudo. Então eu vou mostrar para vocês aqui antes do equalizador. Com o equalizador.
Tá vendo que sai bastante aquele harmônico da caixa? Não é que eu quero tirar ele 100%, eu quero controlar, tá? Mixagem é controle, beleza? Depois disso, eu venho aqui pro SSL EQ. E aqui eu dou mais uma timbrada nele. Puxo um pouquinho mais de grave, pra ele aparecer um pouco mais do bumbo, né? E tô tirando bastante médio aqui, acrescentando um pouco mais de agudo. Por que médio? Porque médio geralmente tem muita sujeira no médio, tem algumas frequências que desagradam bastante. E tô usando aqui uma simulação do distressor. Ele é como se fosse um compressor já com distorção. Eu tô colocando aqui um release bem rápido, usando esse preset aqui que vocês estão vendo, Drum Buzz Smack. E estou usando uma compressão paralela nele, beleza? Vou mostrar primeiro sem ele e depois com ele. Então vocês podem ver que ele já puxa bastante de... ele deixa mais amassado o som, né? Ele deixa o som um pouco mais amassado, traz uma intenção de agressividade. Então eu gosto dessa sonoridade, é isso que eu tô buscando. E ele me ajuda muito nisso, eu gosto muito desse plugin, tá? Eu uso ele também nas minhas mixagens normalmente quando eu quero esse tipo de som. Depois dele, eu tô usando mais saturação, tô usando também aqui. Esse plugin aqui de distorção também é bem legal, também é gratuito, da Softtube. Eu gosto muito desse plugin. Geralmente uso eles nos tons também, mas aqui eu tô usando no Dick Mic para acrescentar um pouco mais ainda de distorção, de saturação. Beleza? Depois disso, estou usando mais um equalizador aqui, tirando os assovios, né? Que fica, como eu tô gerando harmônico nesse microfone, tô gerando harmônico nesse som, então ficam as frequênciazinhas sobressaindo. Aí eu venho aqui e dou uma controlada neles com mais um equalizador. Ah, equalizou de novo? Sim, equalizei de novo. Não tem isso, não tem essa regra na mixagem. O importante é você chegar no som. Aqui estão os overs. Esses dois microfones, o que eu faço? Eu paneo um para um lado para o outro porque eles são estéreo e eu processo os dois juntos no mesmo canal. Então eu estou mandando eles dois daqui para esse buzz aqui. Vou mostrar para vocês sem o processamento. Com o processamento. Primeiro eu comecei aqui equalizando, tirando bastante essa frequência aqui, porque é uma frequência que incomoda bastante. E isso é uma característica dos meus pratos, tá? Aliás, dos pratos da igreja. As características do prato que a gente usou, os microfones e tal. Então eu tirei bastante médio, cortei os graves aqui e tirei essas ressonâncias aqui que tava incomodando bastante. Depois disso, coloquei um SSL Kill. Tirei mais médios, mais médio agudos, médio graves. Cortei um pouco aqui das pontas, graves e agudos, que eu quero que soe um pouco mais de médio, mas um médio controlado, né? Próximo, coloquei mais um outro equalizador aqui para fazer mais uma limpeza. E esse equalizador aqui, ele tá em dinâmico, um equalizador dinâmico. Esse daqui eu coloquei tudo equalização dinâmica. Então eu vou limpando, vou adicionando, vou limpando e vou moldando o som da forma que eu quero. Depois eu venho com mais um equalizador do estilo analógico, né? Aqui que só o que eu tô fazendo, basicamente o que eu tô fazendo, tirando um pouco mais das pontas dos extremos agudos ali. Então ele vem com esse equalizador em shelving aqui e vem cortando um pouco aqui, ó, somente 1 dBzinho no left e no right, né? Como eu tô equalizando estéreo, então o L e o R, né? Eu tô dando mais uma cortada nos agudos, nas pontas, para ele não soar tão estridente. Depois disso, o microfone de room. Captei a sala em mono mesmo, como eu não tinha outro microfone igual. Tava mais ou menos uns 2 metros e pouco da bateria. Tava um pouco perto, hoje eu colocaria um pouco mais distante
para captar mais a sala e menos a bateria, beleza? Então eu vou mostrar para vocês o som sem processamento. Beleza? Agora com processamento. Primeiro, estou dando uma limpada. Estou tirando aqui essa frequência específica que é o médio. E estou limpando os graves agudos. Eu quero que apareça mais o médio, mas essa ressonância aqui, essa frequência estava incomodando, então eu tirei. O que mais? SSL aqui, também para dar uma modelada aqui no som. Eu estou tirando também aquela frequência meio chata de médio, aquele médio mais encaixotado. Para aumentar um pouco mais a sala, como eu falei para vocês que hoje eu colocaria um pouco mais distante o microfone para ver mais o som de sala. Então eu tô colocando aqui um pouco mais de reverb, um reverb de room aqui de sala, tá vendo? Para aumentar um pouco mais o som da minha sala, beleza? Aí, depois disso, eu mandei todas as peças para dentro do meu bus. Aqui eu faço um processamento geral na bateria. Então eu vou mostrar primeiro para vocês o som da bateria com os processamentos individuais, só que sem o processamento do bus. Agora com o processamento do bus. Então vocês podem ver que ele dá mais uma última polida, uma última encaixada assim. Faz a bateria soar como um instrumento em si, né? Ele cola, faz essa cola. Coloquei esse, que ele é um compressor da SSL, né? Uma simulação de compressor da SSL. E aqui eu tô fazendo a compressão, pouca coisa, tá? Tá aqui, um padrãozão, assim. Isso aqui é bem padrão. A galera usa muito essa configuração aqui nos bus de mixagem, tá? Ratio em 4, ataque no 10, release no 1 ou no automático, tem gente que prefere. E você vai subindo, vai descendo, né, o threshold de acordo com o seu som, até ele começar a beliscar ali, comprimir 2, 3 dB no máximo. Ele serve para dar essa cola na bateria. Próxima coisa aqui, coloquei um transient shaper. Para quê? Para vir mais transiente da bateria no geral, de prato, caixa, bateria, caixa, bumbo, tons também. Quero que venha mais um pouco de ataque, beleza? Então coloquei um pouquinho mais de ataque aqui, subi um pouquinho de nada desse pumping. Depois que eu puxei esses transientes, eu quero saturar um pouco mais a bateria para ela vir um pouco mais de cor. Tem esse plugin aqui, também é um saturador chamado de Prebox. Tô usando ele aqui em flat. Coloquei aqui, eita, tava mais ou menos aqui, uns 2 dBzinho de input nesse tape color, tá? Esse modelo aqui de saturação, e controlei um pouquinho a saída, beleza? Também estou usando um plugin aqui que geralmente ele é muito usado em voz, mas ele é o chamado de Fresh Air. Ele é um plugin, como ele mesmo fala, ele traz um pouquinho mais de ar. Então estou colocando aqui em mid, esse mid air e o high air. Estou colocando um pouquinho de cada para vir um pouco mais de agudo da bateria, tá? Para ficar mais viva, aparecer mais na frente assim na mix. Eu coloquei aqui um limiterzinho da Kilohertz, segurando um pouco esses picos. Então aqui ó, o output está em menos 1 dB, então ele não vai deixar passar esses picos, ele vai cortar. Basicamente é só para isso, é só para controle. E aqui para somar um pouco mais com a música, para mim fazer a bateria soar um pouco mais dentro da música, dentro do estilo que eu queria que ela soasse maior. Então eu também coloquei aqui um reverb, né, no bus, e coloquei principalmente a caixa, porque eu queria que a caixa soasse maior. Somente a sala que eu gravei não foi suficiente. Então eu coloquei aqui um plate, um reverb de plate, tá? Usando o mesmo plugin lá, Exoverb Micro. E antes dele eu coloquei um equalizador para tirar as pontas agudas e graves, para ele não embolar, beleza?
Então eu vou mostrar para vocês aqui sem o reverb e depois com o reverb. Com o reverb. Então, agora pode parecer um pouco exagerado, né? Mas quando tiver com a música, vocês vão entender e vão ver que vai fazer sentido, beleza? Então, eu tô mandando aqui. O que que eu tô mandando para esse reverb? Tô enviando a caixa, a mandada da caixa aqui e dos tons. Eu também quero que os tons soem dentro daquele reverb. Basicamente, é isso aqui, a batera, galera. Basicamente, é esse o som. Vou mostrar agora para vocês a batera soando junto com a música. Um último antes e depois. Com o processamento agora. Bom, galera, é basicamente isso. É isso que eu queria mostrar pra vocês, que é possível sim tirar um som legal. Talvez esse não seja o melhor som, mas consegui chegar, eu gostei. E é isso, eu mostrei pra vocês aqui que dá sim pra tirar um som legal com pouco recurso, desde a captação, mas desde que você faça algo bem pensado, que você saiba o que você tá fazendo ou tente fazer o melhor disso. Então, tá aí, todos os plugins são gratuitos, vai estar aí na descrição do vídeo. Se você gostou, já deixa o joinha aí, comenta no vídeo. Se você ainda não viu o vídeo do Making Off, também tá aí no card. Vocês podem assistir lá e conferir o jeito que essa bateria foi captada. Se você quiser que eu mixe sua bateria, que eu mixe sua música, que eu produza sua música, manda aqui pra mim, a gente pode conversar. Eu também sou produtor musical, sou mixer e masterizo músicas também. Se você quiser, você pode mandar pra mim, eu posso mixar, posso trabalhar junto com você e aí a gente conversa. É isso aí, gente. Obrigado. Até o próximo vídeo. Valeu!